Eu acho que tem uma questão também, se você falou a questão do filme ter que ter um fim, ele tem uma ideia. Ok, mas se você quando vê um filme de entretenimento, por exemplo, um grande blockbuster, super bem feito, assim, ele pode trazer ali dentro um monte de informação além do entretenimento. E além disso, assim, quando você faz alguma coisa, às vezes o seu fim são outros tão diversos que não somente a diversão, entendeu? Hoje se vende tanta coisa, ou sempre se vendeu tanta coisa, né? Usar o cinema de comercial é quase usar a própria natureza do cinema. Assim, você quando faz um filme hoje, que está vendendo um filme de aventura, você está vendendo um programa de computador que faz determinado efeito, você está vendendo um comportamento, uma atitude, um monte de coisa, né? Você quando pega, teoricamente, filme intelectual, aqui eu vou contar uma história, não é uma piada, mas é somente porque é curiosa essa história, que Glauber, quando ele foi para Cannes, que é a primeira vez, ele tem um encontro com Buñuel, vai entrevistar Buñuel, e Glauber era um apaixonado por Antonioni, estava lá louco, fez um monte de perguntas para Glauber, e uma das perguntas para Buñuel, uma das perguntas que ele fez para Buñuel, ele fez assim: o que é que você acha de Antonioni? Louco pela resposta. E Buñuel olhou para ele e fez assim: eu odeio o cinema de arte. E ele não sabia o que responder. Ele falou: mas qual é o cineasta que você gosta? Ele: para mim o melhor cineasta do mundo hoje é Federico Fellini, que era o cineasta que eles odiavam no Brasil. O Saraceni sofria preconceito em mesa de bar porque gostava de Fellini na época. Se chegar, as pessoas vaiavam ele brincando, porque era do cinema burguês, o cinema metido em entretenimento, de filme italiano, mas na verdade era o filme que ele tinha um olhar de percepção naquele filme. Então, assim, quando a gente faz leitura, eu acho que a coisa da deseducação do olhar que eu falei não é somente para os objetos não identificados, entendeu? Assim, extremos, que a gente tem que ter essa deseducação, mas até para conseguir ter leituras muito mais eficientes, porque sempre partir daqui do pressuposto, por exemplo, da metalinguagem, tipo, para mim um dos melhores filmes do cinema, assim, que eu amo muito, adoro Billy Wilder, sou apaixonado por Billy Wilder. Billy Wilder, para mim, ele fez Sunset Boulevard, que é o Crepúsculo de Deus, que é um filme de metalinguagem, e não é um filme intelectual, não, ele é um filme para as massas, é um filme para muita gente, é um filme que tem bilheteria absurda, não é um filme que hoje a gente assiste em cineclube, era um filme que até hoje na TV passa de madrugada, se você ligar a televisão. Então são recursos assim, essa história de qual a finalidade do filme, tem tantas finalidades que você faz um filme, entendeu? Tipo, tem amigos que falam: eu faço cinema para espantar meus fantasmas, colocar minha vida em risco e comer gente. Pode ser, é uma função que o cara quer lá, pode ser, tá na cara dele, mas são funções. As pessoas estão sendo sinceras em relação a isso, né? E agora a transformação que esse filme provoca talvez esteja muito mais no espectador do que na própria realização do filme. Depende outra vez desse viés de olhar que você tem sobre essas obras. Queria falar que eu estou bastante curiosa em relação ao filme, até ansiosa, porque eu estou na produção do evento, não estou podendo ver muitos filmes, mas esse eu falei, esse eu quero ver, porque esse eu quero descobrir o que é. Até porque eu fui tendo notícias sobre o filme de maneira homeopática. Primeiro, ele ganhou o Festival de Brasília, é um filme de Kiko Goifman. Imediatamente eu pensei: é um documentário, que é assim que eu conheço a obra do Kiko Goifman, como documentarista. Aí depois a informação, é um filme que trata das fobias das pessoas. E aí eu pensei: meu Deus, como vai ser isso do ponto de vista ético? Como é que ele resolve isso? A questão ética do documentário, de criar situações que me pareciam a princípio difíceis de colocar para as pessoas, né? Enfim, eu vou ver exatamente o que é esse filme e assim, acho muito instigante que essas questões estejam, assim, de alguma maneira permeando o meu imaginário antes de eu entrar numa sessão de cinema. Isso é raro e é muito gostoso também. Só para continuar tocando, isso é uma coisa que eu acho que é muito recorrente na obra de Kiko, uma obra tão vasta, mas dá para perceber que essa preocupação narrativa dele, e esse abrir mão, sabe, de um gênero que foi doado a seu filme, é uma coisa muito interessante. Assim, se você parar, você pode fazer isso com qualquer gênero que você foi absorvido, foi colocado, assim, eu me lembro. Assim, como nos Estados Unidos, por exemplo, com essa questão sobre gênero e raça. É muito engraçado, assim, eu tenho vários amigos americanos que não são negros, mas eles se dizem negros, porque eles podem escolher o gênero que eles são. E isso é bem curioso, assim, parece... Eu nunca sei se isso aí está falando da pintura rupestre de uma nova civilização ou está falando do fim, entendeu? Da banalidade do final de um tempo que já passou. Bom, acho que as pessoas têm essa dificuldade, essa necessidade dessa classificação de documentário e ficção,
acho que passa um pouco pela ideia, pelo conceito de que documentário é você ligar a câmera e registrar o real, né? E aí, isso de um modo muito genérico, né? Se você imaginar que para construir qualquer filme, seja ele qual for, você vai precisar de uma elaboração e de um discurso, imediatamente você consegue identificar que seja qual classificação que você dê a esse filme passa por uma elaboração e a partir desse momento em que ele foi elaborado, ele já não é mais a realidade em si, a realidade crua, como a gente vê, como a gente sente, até a própria realidade que a gente interpreta. Andando aqui nessa sala, se a gente perguntar que experiência que a gente está tendo aqui, cada um vai ter uma explicação diferente para isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, é importante a gente perder um pouquinho esse conceito de que documentário termina aqui, ficção ali, e ver o documentário como se fosse um simples ligado à câmera para capturar a realidade, porque também não é assim, né? O documentário é um filme como qualquer outro, que passa por todos os processos de elaboração, de pretensão, de foco, de olhar, tudo isso. Você pegando essa ideia de que o filme é uma construção, qualquer seja este filme, é sempre uma construção. Lembrar um pensamento de um filósofo medieval, que é o Guilherme de Ockham, que nas palavras de hoje, ele escreveu isso em latim, mas traduzido hoje daria o seguinte: ele pensava na linguagem verbal. A estrutura da linguagem não é a estrutura da realidade. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de representação da realidade. Nenhuma. O Ockham falava claramente, é um dos primeiros semiólogos, ele data do século XIII, falava claramente da linguagem verbal. Porém, nós hoje, que temos uma multiplicidade de linguagens, podemos estender o pensamento para outras linguagens. Portanto, é impossível, né? É rigorosamente impossível. Por outro lado, constantemente, na literatura ou através de outras linguagens, tenta-se reproduzir a realidade, fazer como se fosse a realidade. Então, vão se sucedendo ondas literárias, né? Desde o século XVIII, o realismo criado na Inglaterra, depois vem o realismo do século XIX, aí acham que o realismo do século XIX ainda não é bem isso, então vem o naturalismo, né? E constantemente o discurso da fotografia, depois o discurso da televisão, finalmente com a televisão vamos conseguir, né? Então sempre vem essas ondas da possibilidade de uma arte e de uma linguagem que finalmente poderia se equiparar ao real e ser a expressão do real. E o que acontece é que, passado um tempo, percebe-se que essa literatura, essa forma de arte, é uma série de convenções, uma série de regras que são postas em atuação dentro de uma obra, né? E que o naturalismo não está mais perto do real do que um filme, do que um romance realista. E toda vez que essas convenções começam a serem não mais consideradas como instrumento do real, mas como convenções, sim, portanto, arbitrárias, aí a narrativa entra em crise. Então estamos atualmente vivendo uma outra onda, e que o único jeito de reproduzir o real é nos colocarmos a nós mesmos como narrativa, nós sermos narrativa. E por isso que eu digo que o grande acontecimento estético da época que nós vivemos atualmente é o Big Brother. É a referência básica sem a qual não é possível criar, nem pensar uma criação atualmente. É um pouco chocante, mas é assim.